Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6? Gênesis 6, um dos textos mais misteriosos debatidos e, sinceramente, um dos mais estranhos de toda a Bíblia. Filhos de Deus, filhas dos homens, gigantes, varões de renome e tudo isso logo depois do dilúvio. Se você já leu esse texto e pensou, espera aí, quem exatamente são os filhos de Deus? Você não está sozinho. Se você gosta de dificuldades bíblicas, parte da doutrina da inerrância bíblica, se tem interesse por enigmas da Bíblia ou quer estar por dentro das principais interpretações dos textos difíceis ou com aparente contradição, você está no lugar certo. Esta é a série que tem por propósito te servir para consultar por versículos baseado nos melhores autores nesse tema. Hoje, no primeiro vídeo dessa nova série Dificuldades Bíblicas, vamos mergulhar fundo, com honestidade, com rigor, nesse texto que há séculos intriga estudiosos, pastores, rabinos, teólogos e curiosos. Respire fundo porque a resposta não é simples, mas o caminho, ele é fascinante. E aí, estamos nesse local que escolhemos maravilhoso, Long Valley. Vamos começar pelo texto Gênesis 6, de 1 a 4, descreve um cenário decadente, moral da humanidade, homens se multiplicando, filhas nascendo, e então algo acontece. Os filhos de Deus veem que as filhas dos homens são formosas e formam para si mulheres. O resultado? Gigantes, heróis antigos, varões de renome. É aqui que a confusão começa. Quem são esses filhos de Deus? Humanos? Anjos? Outra categoria? A resposta divide estudiosos há séculos. E hoje vamos explorar em duas principais interpretações, com profundidade, mas também com leveza. A primeira interpretação é a mais segura, digamos assim. Ela diz que filhos de Deus seriam descendentes de Sete, a linhagem piedosa, enquanto as filhas dos homens seriam descendentes de Caim, a linhagem rebelde. Essa leitura tem lógica. Gênesis 4 e 5 realmente apresentam duas genealogias constantes. Uma marcada pela violência e rebeldia de Caim, outra marcada pela devoção, a de Sete. E no Antigo Testamento, o povo da aliança às vezes é chamado de filhos de Deus. Não com essa expressão exata, mas com ideias próximas. Então, segundo essa visão, o que aconteceu em Gênesis 6? Simples, a linhagem piedosa se misturou com a linhagem ímpia, casamentos mistos. Valores mistos, corações divididos, e isso teria acelerado a corrupção moral na humanidade, algo que Deus já havia proibido mais tarde, quando ordenou a Israel que não se casasse com mulheres cananeias. É uma interpretação coerente, elegante e, para muitos, a mais confortável. Mas será que ela explica tudo? Agora vamos para a interpretação mais antiga, a mais polêmica, a que dominou o judaísmo antigo e a igreja primitiva, aquela que para muitos parece saída de um filme de fantasia. A ideia de que os filhos de Deus eram anjos caídos. Sim, seres espirituais que de alguma forma se envolveram com mulheres humanas. Antes de torcer o nariz, vamos olhar para as evidências. Primeiro, o uso da expressão filhos de Deus em Jó 1:38, a expressão se refere claramente a seres celestiais, não a humanos, não descendentes de Sete, mas anjos. Segundo, o contraste do texto Gênesis 6 fala de homens, filhas dos homens, e então filhos de Deus. O contraste sugere categorias diferentes. 3. O testemunho do Novo Testamento, aqui a coisa fica séria. Pedro e Judas parecem interpretar Gênesis 6 dessa forma. Em 1 Pedro 3, 19 e 20, Pedro fala de espíritos em prisão que desobedeceram nos dias de Noé. Em 2 Pedro 2, 4 e 5,
ele menciona anjos que pecaram e logo depois fala do dilúvio. Em Judas 6 e 7, ele fala de anjos que não guardaram o seu estado original e compara seu pecado ao de Sodoma, pecado sexual. Isso é forte, muito forte. A leitura mais natural é que Pedro e Judas estão ecoando a interpretação judaica antiga. Anjos caídos se envolveram com mulheres humanas. 4. Mas como isso poderia ser possível? Aqui está o ponto mais desconfortável. Anjos poderiam ter relações físicas? Jesus disse que anjos não se casam. Mas ele estava falando de anjos no céu, não de anjos caídos. E no Novo Testamento mostra demônios possuindo pessoas, controlando corpos, produzindo comportamentos sobre-humanos. Então a hipótese mais razoável é: anjos caídos possuíram homens perversos e através deles cometeram tais atos. Não é bonito, não é confortável, mas é coerente com o que vemos na Bíblia. Qual interpretação seria melhor? As duas interpretações têm força, as duas têm dificuldades e as duas têm defensores sérios. Mas se tivermos que escolher, a evidência bíblica parece pender, ainda que levemente, para a visão dos anjos caídos. Por quê? Porque Pedro e Judas parecem endossá-la. Porque o uso da expressão filhos de Deus favorece seres celestiais. E porque o contraste do texto aponta para categorias distintas. Mas aqui está algo importante. Você não precisa concordar com essa interpretação para entender o ponto central do texto. O que realmente importa em Gênesis 6? Independentemente de quem eram os filhos de Deus, o foco do texto é outro. A humanidade estava se afastando de Deus. A corrupção moral estava se espalhando. A violência estava crescendo. E o mundo caminhava para um ponto de ruptura. Gênesis 6 não é sobre curiosidade teológica, é sobre seriedade do pecado. É sobre o impacto das escolhas humanas. É sobre como a mistura entre o sagrado e o profano pode destruir gerações. E é sobre um Deus que vê, que julga, mas que também salva, como salvou Noé. Então, o que fazemos com tudo isso? Reconhecemos que nem tudo na Bíblia é simples. E tudo bem, a fé cristã nunca pediu que deixássemos de pensar. Segundo, percebemos que escolhas espirituais importam, relacionamentos importam, alianças importam, misturas perigosas continuam perigosas. E terceiro, lembramos que Deus leva a sério a corrupção moral, individual e coletiva. E por fim, entendemos que mesmo em meio ao caos, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Sempre. Gênesis 6 é um texto estranho, incômodo, cheio de mistério, mas também é um texto que nos traz a reflexão profunda sobre quem somos, sobre quem seguimos, sobre como nossas escolhas moldam o mundo ao nosso redor. Se você gostou desse mergulho, deixe o seu like, compartilhe e comente aqui abaixo. Qual interpretação você acha mais convincente e por quê? Nos veremos no próximo episódio de Dificuldades Bíblicas. Até lá!